jornalismo do estado de Sergipe, o gênero coluna social, foi muito importante entre a década de 1950 e o início do século XXI. Depois foi decaindo a importância do gênero, ainda é um gênero importante, mas são poucos jornalistas que se destacam ainda nesse gênero. No final da década de 1960, início da década de 1970, surgiu uma geração vigorosa de colunistas sociais em Sergipe, de jornalistas que se dedicavam à coluna social e que foram nomes importantes. Alguns nomes que já vinham anteriormente, como o nome do jornalista Pedrito Barreto, por exemplo. Outros nomes que foram se colocando, como Luiz Adelmo, como João de Barros, e surgindo alguns jovens, Clara Angélica, que tinha sido muito importante, e surgindo alguns jovens colunistas, e dentre estes, nomes que se destacaram muito, como foi o caso de Lânia Duarte e de um jornalista muito importante que foi Paulo No. Advogado, filho de uma família influente na vida política, na vida social, no mundo jurídico de Sergipe, neto do desembargador José Rodrigues No, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado, mas Paulo exerceu com muita proficiência a coluna social, atuou nos dois jornais mais importantes da época, o Diário de Aracaju e a Gazeta de Sergipe, atuou no rádio e depois saiu de Sergipe e foi se dedicar a outras atividades no Rio de Janeiro, em São Paulo e depois na Europa. Atravessou a vida dedicado ao negócio do mercado de valores, da Bolsa de Valores, às atividades bancárias, teve postos de gestão muito relevantes em bancos europeus e atualmente é um homem já recolhido das suas atividades laborais que vive em Paris. Eu entrevistei Paulo No sobre jornalismo, sobre coluna social, sobre a vida em Sergipe nos anos 60, no início dos anos 70, sobre sua família. Um depoimento muito bom e muito bonito que eu convido você a acompanhar agora esse novo vídeo e vamos apresentar uma série de vídeos com depoimentos, com as memórias do jornalista Paulo No. São muito ricos. Ao falar do jornalismo do seu tempo, da coluna social das décadas de 60 e 70 do século XX, Paulo No nos fala sobre a vida familiar em Sergipe, a cultura em Sergipe, o jornalismo em Sergipe, e nós temos muito a aprender ouvindo um depoimento tão rico. Vamos ouvir Paulo No. Bom, meu nome completo é Paulo José Perrucho No. Eu nasci em Aracaju, precisamente na Praia 13 de Julho, ali em frente àquela curva do iate, em 1950, 11 de junho de 1950. Paulo Linhares No, Valquíria Perrucho No. Eu lembro do meu avô, o pai do meu pai, José Rodrigues No, da mãe do meu pai, Euridice Linhares No, do pai de minha mãe, Américo Jorge do Rego Perrucho e Laurícia Álvares de Azevedo Perrucho. Os pais não falavam muito do passado dele. Até estava falando isso recentemente com uma amiga minha. Eu não sei como é que foi a infância da minha mãe, eu não sei como é que foi a infância do meu pai, como era Aracaju na época deles. Eu ouvi uma história que o nome No veio de uma missão colonizadora católica que veio para o Brasil e que ancorou lá para o lado da fronteira de Sergipe com a Bahia, que não tinha fronteira ainda, aonde tinha um rio que se chamava Vaza Barris, deve ter ainda. Nessa trupe tinha um franciscano que tinha um problema de pele. E
Problema de pele esse que é a única coisa que ficou desse franciscano. Quer dizer, quase todos as pessoas da família têm ou tiveram esse problema de pele. É uma certa escamação, normalmente aqui em forma do peito, ou então se transforma em psoríase, enfim. E me parece, o que se conta é que, tomando banho nesse rio, esse franciscano conseguiu muitas melhoras. Então, entre Deus e a saúde, ele optou pela saúde, ele não continuou como é que se diz, a expedição. Ele se estabeleceu lá, recebeu algumas terras da igreja e lá ficou. Agora, eu não assino embaixo, mas também não fui eu que criei. Isso eu vi de alguma maneira, eu não posso lhe dizer como foi, mas naquelas reuniões de família, sim, por que No? Ele não se chamava No, entendeu? Eu não lembro do nome desse famoso sacerdote, desconhecido sacerdote. No é novo, No é novo em catalão. Então, daí o nome No, novo. Vinha da Espanha, era catalão. Por acaso, a minha mãe, o meu pai casou com a minha mãe, que era filha também de alguém que veio da Espanha, uma abreviação de perro, que é cachorro, e ucho, que é pequeno. Mas tudo isso não tem nada escrito. E nem nunca as pessoas, os tios, as tias, as mães e os pais sentaram para explicar para a gente. Eu não posso jurar que isso seja verdade. Okay? Eu sei que tem o psoríase, tem. Nós éramos 5. Posso dizer o nome, o meu, Paulo. Depois teve o Roberto, Carlos Roberto, que já morreu. Depois teve Delmano, que mora aí ainda. Depois teve André Luiz, Pedro Jorge, ainda. André Luiz, que tem uma empresa aí em Aracaju, e uma filha, que é a Ana Maria. Eu vou ser sincero com você, eu não queria fazer advocacia de jeito nenhum. Eu não queria, eu queria ir embora de Aracaju. A minha relação com Aracaju nunca foi muito íntima. Via com os olhos voltados para o Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma coisa que eu pudesse estudar fora. O que aconteceu? Quando eu terminei o clássico, que eu estudei no Jackson Figueiredo toda boa parte da minha vida, entrei no científico que não era a minha intenção, porque o Jackson criou o científico, eu tinha que fazer o que meu pai determinava, como todo filho naquela época. Ele disse: não, você tem que continuar o Jackson. O Jackson acabou com o científico quando eu terminei o segundo científico, e aí eu fui fazer o terceiro clássico no Ateneu. E eu queria sair para estudar diplomacia, alguma coisa assim, se bem que eu já queria, sempre quis saber o que eu queria fazer. Então, eu entrei na faculdade. Meu avô era presidente do Tribunal de Justiça, meu pai diretor do Tribunal Regional Eleitoral. Eles achavam que eu era o neto mais velho, eu tinha que seguir essa carreira. Eu fiz, mas eu sempre avisei: eu não vou ser advogado, tanto que eu não tenho carteira da OAB. Eu me formei, nunca fiz exame da OAB, eu parei com a advocacia. Eu posso lhe dizer só, não sei se lhe interessa, foi um dos momentos mais felizes da minha vida na faculdade, porque foi uma grande festa, entendeu? Quer dizer, eu sabia que eu não tinha responsabilidade com aquilo. Eu só tinha que passar de ano e ponto final. Ele se formou em geologia. No fim, ele terminou trabalhando num banco. Ele que morreu já. Delmano, ele trabalhou na prefeitura aí de Aracaju. André, isso que eu ia dizer, eu não sei como é que diz quem é formado, mas ele se formou em administração também, na Faculdade de Lisboa, que era meu colega de faculdade. Sim. Era uma casa comum, ela tinha uma varanda, tinha o quarto do meu pai e minha mãe, tinha o quarto da minha irmã, tinha o meu quarto, depois tinha uma cozinha que nunca era usada, porque atrás construíram outra casa onde tinha cozinha que era usada, e as dependências. Tinha um primeiro andar, onde
meus irmãos e eu dormia também, né, no verão bravo de Aracaju, quando fazia muito calor, todo mundo dormia lá em cima. E tinha um grande terreno do lado, onde ficava cachorro, onde tinha pé de mamão, essas coisas assim. Uma casa separada da outra. Primeiro meu pai construiu uma, depois construiu outra atrás. Ana Maria, mais nova, depois de André. Ela é serviço social, vive em Aracaju. Ficava lá na rua Porto da Folha. Não, minha avó morou um tempinho, mas minha avó era uma mulher muito independente. Logo ela conseguiu, como dizer, fazer uma casa para ela e foi morar nessa casa. Ela estudar as tarefas dos filhos e obedecer. A paixão, olha, uma das coisas mais marcantes da minha juventude, da minha família, é uma coisa muito interessante, porque eu reporto isso como uma das coisas mais interessantes que aconteceu. Eu não posso dizer importante, mas você imagine que meu pai era ateu, entendeu? Meu pai era ateu. Minha mãe tinha uma religião dela que podia ser o catolicismo, podia ser crenças no Allan Kardec e tudo, mas meu pai era ateu. E ele me colocou para estudar no Colégio Jackson de Figueiredo, que era um colégio ultracatólico, que se você chegasse na segunda, você ficava ali no parque, em frente ao colégio, a pergunta que um colega fazia para o outro era aquele que não foi para a missa perguntando qual tinha sido o evangelho de domingo. Entrava a professora de religião na segunda-feira de manhã e fazia essa pergunta. Escolhia você e dizia qual foi o evangelho de domingo que você não sabia, você estava perdido. Então, era um colégio onde a grande arma da educação era o pecado. Você pecou, você tem que pagar. Entendeu? Até uma coisa que fica às vezes fundida na minha cabeça. Mas isso foi a coisa mais interessante da minha vida e na família. A coisa mais importante foi a importância que meu pai dava a, como é que se diz? A cultura, a leitura. Podia ler qualquer coisa. Meu pai tinha livro, ele tinha livro sobre a Segunda Guerra Mundial, livro sobre isso, sobre aquilo, e eu podia ler qualquer coisa. Mas eu acho, do meu ponto de vista, que no meu círculo de amigos e de amigos dos meus pais, isso eu posso lhe dizer realmente como se fosse uma coisa certíssima. Todo mundo lia, porque Aracaju tinha 3 livrarias ou 2 livrarias, né? Tinha a Livraria Regina, a Livraria Monteiro e mais uma que eu não me lembro. E não tinha todos os livros, todos os romances, como se chamavam na época, que chegavam. Então tinha um que viajava, que trazia, esse livro saía de mão em mão, e quando ele chegava lá em casa, normalmente eu lia. Foi assim que eu li o Morro dos Ventos Branco, Por Quem os Sinos Dobram, livros nesse coisa, não era também Jung, nem literatura, A J. Crone, coisas assim. Então, a coisa mais importante para mim foi isso. Hoje é como cigarro para mim. Você não... o livro está acabando, eu vou ficando nervoso. Era um Aracaju longe de onde moravam o resto da minha família. Minha família morava próximos do Rio Sergipe. Da família do meu pai. A família da minha mãe foi pouco a pouco, durante a minha infância, indo embora de Aracaju, principalmente para Salvador. Entendeu? O que era aquilo ali? Aquilo eram as terras do meu avô, era uma casa imensa que meu avô tinha e que tinha terreno, que ele deu esse terreno, que era um bom terreno para meu pai construir a casa, e depois foram, eu não sei como é que, se ele foi vendendo, não sei, foram aparecendo outras casas na rua. Quer dizer, pelo que eu me lembro, no começo não tinha tantas casas assim quando eu nasci. Mas a gente nunca viveu na rua, entendeu? A casa era bastante grande para você ficar dentro de casa. Então, no meu caso, eu ficava em casa durante a semana. No fim de semana, eu ia para a casa da minha avó, na Rua Distância. Entendeu? E lá, durante um certo tempo, a minha prima, que era a minha idade, nasceu na Bahia. Então, durante um certo tempo, eu era o neto, depois foram chegando os primos e tudo isso. Mas não tinha intimidades Quer dizer, eu fui conhecer, falar com as pessoas, ir na casa das pessoas, eu realmente já estava com uma certa idade.
Você não tinha oportunidade durante a semana, porque você de manhã ia para a escola, de tarde, às vezes, você tinha banca, de noite você tinha que ir dormir, e quando chegava dezembro, você ia para o veraneio. Você ficava dezembro, janeiro e fevereiro, que naquela época as férias era esse tempo todo. Então, você se dava... Os meus amigos, assim, eram as pessoas que encontrava no veraneio. Era Natalaia Nova. Natalaia Nova, não sei se você... Natalaia Nova era uma praça grande, com uma fonte no meio, uma igreja na outra praça. Nessa praça grande, devia ter umas 10 casas. Entendeu? Tinha a parte alta da Natalaia Nova, que tinha a casa do meu pai, seu Antônio Pinto, de um dentista, Clodoaldo, eu acho, que eu me lembro, e a casa da Cúria Metropolitana. Não era... Não tinha muita gente, não tinha luz elétrica. Ele era diretor do Tribunal Regional Eleitoral. Era, servidor público. Tinha, quer dizer, ela trabalhava no mesmo tribunal que ele. Eu diria que chegou uma época no Brasil, que eu não sei se você viveu, que foi quando teve o ato institucional, não o ato institucional, quando entrou Castelo Branco, história de moralização, de tudo. Minha mãe trabalhava no tribunal, mas passou a ser aquela coisa, tinha que ir de manhã, tinha que ir de tarde, mas ela adorava trabalhar. Antes, o tribunal só abria de manhã, era uma coisa assim, entendeu? Então, era a única atividade que eles tinham era o trabalho no tribunal, que tinha um expediente só pela parte da manhã, e depois passou a ter de manhã e de tarde. Minha mãe trabalhava de manhã e de tarde. Rapaz, quando eu me lembro como criança, todo mundo junto para comer o café da manhã, depois o almoço, depois o jantar, todo mundo na mesma hora, depois não tinha televisão, então, às vezes, meu avô, como morava do lado, meu pai ia escutar a Hora do Brasil lá, era uma... A época que eu me lembro mais, quer dizer, que a época quando eu já tinha 10 anos, 11 anos, era a época que eles iam escutar a Hora do Brasil, porque tinha tido a Revolução do Castelo Branco, para escutar quem era caçado, quem não era caçado, esse tipo de coisa, entendeu? Eu posso estar misturando as datas, mas era isso, você estudava. Você estudava ou você brincava entre irmãos. Sergipana, a dieta sergipana. Ovos, cuscuz, inhame, isso, às vezes carne do sol, esse tipo de coisa. Depende. Meu pai era uma pessoa que dava muito valor à culinária, então meu pai acordava bem cedo. Ele tinha o fornecedor de peixe dele, que chegava. Ele tinha o mesmo açougueiro há séculos que guardava os melhores pedaços de carne para ele. E tinha um cara que matava o novilho e que ele sabia, ia lá buscar o fígado fresquinho de novilho. Era uma dieta, vamos dizer, receita sergipanas feita com produtos realmente que ele ia buscar, não era de fazer no atacado, não. À noite, o que se comia, eu acho que as sobras do meio-dia e, inevitavelmente, a sopa com macarrão dentro, esse tipo de coisa. Sim. Não tinha essa guerra, não, rapaz. Eu não me lembro. Eu não sei, porque eu não fui criado, a gente não foi criado no medo, não. Eu não tinha medo, né? Às vezes a gente fazia umas bobagens, mas não era... Havia uma harmonia, entendeu? Uma coisa assim. Claro que depois, quando você entra na adolescência, aparece, você era a época da Jovem Guarda, você queria se vestir como você... Quando chegou a televisão, porque enquanto não tinha televisão, a gente não sabia como é que eles estavam vestidos. Mas quando chegou a televisão, que tinha o programa do Roberto Carlos, a gente queria ter uma calça calhambeque, a calça ali, com o cinturãozão, as botas. Tudo isso, quer dizer, foi quebrar, foi preciso muita paciência e muito choro para conseguir acompanhar o ritmo do que estava acontecendo no Sul. Mas também não foi uma coisa que eu pudesse dizer para você. O que eu posso resumir isso para você? Há um certo tempo atrás, eu resolvi fazer análise. E no primeiro dia com a minha analista, a primeira coisa que eu disse para ela,
Eu já posso lhe dizer que não tem nada aqui que tenha sido culpa do meu pai ou da minha mãe. Não tem, realmente não tem. Como é que você Meu pai era uma pessoa que vinha de uma família bastante autoritária, entendeu? Pelo que eu sei, como eu já lhe disse, não era costume, pelo menos na minha família, nem de um lado, nem de outro, chegar e sentar para um garoto ou um adolescente e contar, olha, na minha época era assim, a fazenda era assim, eu tinha tantos escravos, eu não tinha escravo, entendeu? Meu pai era um homem justo, autoritário, com todas as manhas de quem era filho de uma pessoa que era dona de minha avó, que vinha de engenho, e que queria sempre ter a última palavra, mas, por outro lado, gritava, quando queria uma coisa, gritava, não importa, mas que era uma pessoa extremamente justa. Meu pai era um homem que no tribunal, numa fila para fazer título de eleitor, chegou o funcionário e disse, está aí dona fulana de tal, que era uma mulher de uma grande autoridade de Aracaju, ela vai passar para fazer o título de eleitor dela aqui dentro. E meu pai respondeu, não, ela entra na fila como todo mundo. Entendeu? Ou então na rua de João Pessoa, logo que apareceram os primeiros guardas de trânsito, quando alguém veio multar o cara que estava lá com o carrinho velho, ele atravessou a rua para dizer, não, você primeiro tem que multar esses que... Entendeu? Ele sempre estava defendendo alguém. E eu não sei se você conheceu, eu não sei quantos anos você tem, mas uma vez chegou em Aracaju a turma do Plínio Salgado, da Tradição Família e Propriedade. E entraram na Rua João Pessoa, ali em frente à Livraria Regina, com as bandeiras. Foi meu pai que tirou ele. Chegou lá e disse, o que vocês estão fazendo aqui? Que invenção é essa? Entendeu? E eu sei que ele não foi fazer isso por política, que aquilo chocava ele, aqueles caras com aquela roupa e aquele negócio. Mas ele tinha essas atitudes. E eu acho que isso me deixou curioso dele, entendeu? Deixou curioso. Tinha muita coisa que eu não concordava, mas eu não concordava porque, na época, não era para concordar. Você não concordava. Às vezes você estava até concordando por dentro, mas não era para concordar. Certo. Entendeu? Então, ele era uma pessoa justa e caridosa. Porque mesmo depois da sua morte, ele deixou ordens para as pessoas que trabalhavam para ele no sítio da Atalaia Nova, entendeu? Continuassem recebendo a feira, a carne, todo mês, toda semana. Minha mãe era uma pessoa legal, muito calada. Ela era, entendeu? Uma pessoa calada, uma pessoa que lia muito e que ia trabalhar, que de manhã e de tarde, mas que conversava, contava, falava. Olha, rapaz, minha mãe, quando morreu, teve uma pessoa, foi o André que me falou isso, porque eu já não vivia no Brasil há um certo tempo, eu via minha mãe 2 vezes por ano. Então, o André fez uma definição de minha mãe que eu achei assim, uma coisa formidável, que foi ele que disse, olha, Paulinho, minha mãe era uma ONG. Muita gente vai ficar sem a muleta porque minha mãe desapareceu, entendeu? Porque minha mãe, na rua passavam aquelas mulheres, eu me lembro isso quando eu era criança, passava aquele pessoal vendendo aquelas vassouras de limpar o teto, minha mãe não precisava daquilo, ela comprava, ela estava sempre comprando, ela disse, não, tem que comprar para não dar quem está pedindo, esse tipo de coisa. E nunca impôs nada assim, vai ser assim, vai deixar de ser assim. Mas ela sabia o que queria, quando ela dizia, a gente obedecia, entendeu? Eu não estou dizendo que era perfeito. As coisas entre meu pai e minha mãe nunca passavam para a gente. Às vezes a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa errada, mas nunca passavam para a gente. Então, a gente se preocupava, tanto que nunca houve uma fraternidade entre os irmãos. Cada irmão tinha sua própria vida, apesar de estar em sua própria casa. Certo. Entendeu? Não é aquela coisa, hoje eu vou para o cinema com meu irmão, eu vou tomar sorvete com meu irmão. Não, eu ia para o meu cinema, meu irmão ia para o cinema dele, eu gostava disso, ele gostava daquilo. Quer dizer, na minha família nunca foi criado esse elo familiar que existe em outras famílias. Minha mãe, com certeza, é mais íntimo dela. Porque, eu não sei, eu acho que é porque eu não gostava de ouvir a palavra não, entendeu?
E meu pai me dizia não. Quando me dizia não, aquilo era uma coisa que me deixava realmente, sei lá, meio perdido. E minha mãe me dizia não, mais do que meu pai, saiba disso. Ela me dizia muito mais não, ela me proibia muito mais determinadas coisas, mas ela me dizia de uma maneira, com tantas explicações, que para mim era mais fácil aceitar. Então, tudo que ia falando com ele, falando com ela, terminava numa conversa, entendeu? Não era porque minha mãe não veio da mesma raiz conquistadora da família do meu pai, entendeu? Minha mãe veio de uma família humilde. Então, minha mãe era uma pessoa que conversava. Não, ela ia me dizer não, não ia sair agradecendo, ia sair a pé da vida, mas não saía revoltado.